Rapaziada, deu ruim para Bruno Henrique, hein? O Ministério Público acusou e denunciou o jogador por estelionato. Ele que viajou com o elenco do Flamengo para os Estados Unidos, mas o Flamengo vai ter que ajustar para poder deportar o jogador. Vamos acompanhando aqui, já se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, bora pro vídeo. Vou começar meu vídeo falando do Bruno Henrique, porque o portal Léo Dias publicou nessa quarta-feira o seguinte: o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MPDFT, apresentou nessa quarta-feira denúncia contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportiva e estelionato. Rapaz! Além dele, um irmão do jogador, a cunhada e uma prima também foram denunciados pelos mesmos crimes. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, acatar ou não a denúncia e tornar os denunciados réus em processo. Cara, isso aqui preocupa demais. Eu vou ser bem sincero, eu acho que a queda de produção do Bruno Henrique envolve muito essa situação dele fora das quatro linhas, porque é difícil o jogador continuar tendo um bom mental e desempenhar da mesma maneira, independentemente de qual seja a profissão. Eu estou falando do jogador aqui porque no caso é Bruno Henrique. Pode ser eu como jornalista, você aí como engenheiro, advogado, médico, pedreiro, enfim, porteiro. É difícil, cara, é uma situação extremamente complicada. Cada vez mais a situação dele vai se complicando. Eu acho que o Flamengo tem que acompanhar de perto. Inclusive tem até a situação do Paquetá como exemplo. A qualquer momento o Paquetá pode ser punido e há quem pense que o Paquetá pode ser banido do futebol, ou seja, nunca mais poder exercer sua profissão. Enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer, deixar para a justiça, que a justiça seja feita. Vamos falar agora da lista de... Bora dar uma olhada também nesse corte aqui do All Sports, porque tá bem completo, tá? Uma análise bem completa. O Flamengo aqui, deveria cortar o Bruno Henrique da lista do Mundial de Clubes? Sim ou não? Massini, não dá o seu voto ainda para dar tempo da galera pensar, refletir, votar e também escutar o que a gente vai trazer de informação sobre esse caso, que é uma notícia que acabou de sair, de que o Bruno Henrique foi denunciado por estelionato e fraude em apostas associadas a competições esportivas pelo Ministério Público do Distrito Federal. Ele pode pegar até 17 anos de prisão e pagar uma multa de até 2 milhões de reais se ele for acusado, mas óbvio para isso, agora o Tribunal de Justiça tem que decidir se vai ou não começar um processo a partir dessa denúncia do Ministério Público ou não, mas o fato é que é uma denúncia embasada na troca de mensagens entre ele e o irmão, em que ele teria tomado e avisado o irmão que tomaria um cartão amarelo deliberadamente. Além do irmão, a cunhada e uma prima também foram denunciados neste documento do Ministério Público do Distrito Federal. Uma situação bem tensa, né, bem complexa, Massini, às vésperas de um campeonato muito importante para o Flamengo. Como é que fica o time, a cabeça dele e as notícias de bastidores dessa história? Vamos lá, a gente tem que pensar por alguns pontos de vista, né? Do ponto de vista do Flamengo, cortar o Gerson é ser punido 2 vezes, ponto, aí é a enquete. Do ponto de vista do Bruno Henrique e do Flamengo, é preciso ver o lado humano dele. Essa história do Bruno Henrique me deixa, na verdade, muito triste, né? Porque você percebe que não é um sujeito mau, não é uma pessoa má. Não é um sujeito, você olha para ele e fala, esse sujeito faz mal à sociedade e tal, mas é uma questão de tamanha falta de educação, né, e respeito para com o esporte, para com o futebol, né, uma falta de educação, educação no sentido familiar mesmo, né, de ver como esses jogadores são esteio, né, de famílias. E eu imagino que o irmão dele fica lá atormentando o cara, e aí, como vai ser? Manda 500, 200. Quem, por exemplo, convive muito com o Vampeta, sabe que ele vive fazendo pix dia e noite, né? Então, os jogadores têm muito isso, né? Pix para os amigos, para os familiares, né? Não para apostas, nada disso. Então, é uma coisa que me choca e me deixa triste, de ainda a gente ver no mundo do futebol um jogador com tamanha dificuldade e ignorância, no pior sentido da palavra. Ele não é uma má pessoa. O Bruno Henrique tem a carreira dele, construiu a carreira dele, é um belíssimo jogador, e não tem noção.
Imagino que ele não tem ainda noção. Agora ele tem. E acho que o futebol dele caiu bastante depois dessa denúncia e agora, né, depois que o tema surgiu e agora, diante dessa denúncia, é olhar para a questão humana. Como estará o Bruno Henrique para jogar o Campeonato Mundial? Então, o Flamengo não pode ser punido. O Flamengo precisa identificar isso, não passar a mão na cabeça do jogador, e perceber e entender que é o que vai acontecer, certamente, perceber e entender se ele tem condições de entrar em campo e tomar a decisão que for melhor para o Flamengo. Aí é uma questão do clube, né? O Bruno Henrique vai fazer o que da vida dele? É um negócio inacreditável que a gente está vendo, né? Se você pensar que uma pessoa pode, por causa de R$500, R$1.000, 3.000, 5.000, ou que fosse 1 milhão, se envolver numa questão dessa, tendo uma carreira vitoriosa, sendo um ídolo, jogador importantíssimo na história do Flamengo recente, um cara que quando parar de jogar vai viver de Flamengo, ou iria viver de Flamengo, agora vai ter uma mancha na vida dele pessoal, na carreira, com possibilidade até de ser preso. Eu não acredito que ele é réu primário, não acredito que ele será preso, mas isso vai ficar na carreira dele como marca por uma coisa inacreditável, né? Porque não tem educação, pode ter educação comportamental, né, Doni? Pode ter Assim, se comportar, que vai rolar no tribunal. Desculpa, Massini. É que ele ainda pode ser banido, né, do esporte. Ele pode não jogar mais. Porque pode ter um processo que serão 2 processos paralelos, né? Da justiça comum e da justiça desportiva, e aí ele pode não jogar mais. Perfeito, que seria uma tragédia para ele, para a família, para todos que o cercam, né? Mas acho que tem que ter punição, não dá para viver também, porque ele não é um sujeito mau, achar que isso pode passar impune. São 2 coisas que convivem e caminham ao mesmo lado a lado, ao mesmo tempo. Ele precisa ser punido, e a punição tem que acontecer. A gente está vendo aí na tela os prints da conversa que foram usadas nessa denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, em que ele conversa com o irmão, né? E a mensagem é muito clara, né, Juca? O irmão fala: ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro, quando o pessoal mandar tomar o 3º, liga pra gente, hein, kkk. Pois é, esse é o argumento, né? Que teria sido proposital porque tomou o 3º contra o Santos antes de um jogo que não era tão importante a participação dele. Evidentemente que estamos diante de um caso, como o Marcini disse, antes de mais nada, de profunda ignorância, de ingenuidade, de não entender exatamente o mal que está causando, ao imaginar que é um cartão amarelo lá perto da área do Santos, não faz mal nenhum para o Flamengo, né? Mas dá um dinheirinho aí para esses caras que ficam me enchendo, né? E isso pode encerrar a carreira dele, porque, como você bem disse, Domi, além da denúncia do Ministério Público de Brasília, e vamos lembrar por quê do Distrito Federal, porque lá o crime teria sido cometido, né, no Mané Garrincha. Ele já está nas mãos do STJD a apuração do caso dele, e ele será julgado na esfera esportiva também. Eu acho que isto tudo remete, já temos o caso do Lucas Paquetá, temos o caso do Luiz Henrique, que eu diria para vocês que não foi para o futebol russo não jogar competição internacional nenhuma, por acaso. Acho que foi uma tentativa dele de dar uma desaparecida, porque no caso dele, inclusive, tem comprovação de dinheiro depositado na conta dele. Dinheiro mas de pipoca para esses jogadores. No caso deles, são R$40 mil. Imagina, né? Só o Paquetá ganha 4 milhões por mês de reais. Por mês. Veja se ele precisa fazer alguma malandragem com apostas. Não precisa. Agora, nos remete para a discussão sobre como os clubes bobeiam ao não informar seus jogadores
de como as coisas funcionam, de que jogador não pode participar de loteria, que parente de jogador não pode participar de bets, que bets fazem mal, que bets são um vício, que bets são como álcool, que bets são como aqueles que têm dependência química de qualquer tipo de droga. Vicia igual, faz mal igual. E do ponto de vista esportivo, Domi, respondendo ao que você perguntou para o nosso Massini, eu vou te dizer uma coisa, eu já vinha dizendo que eu achava que o Felipe Luiz estava errando em escalar o Bruno. Porque evidentemente ele caiu de produção, evidentemente ele estava jogando com 500 quilos nas costas, agora passará a jogar com 1.000 quilos, né? E veja que situação, às vésperas do Flamengo estrear no Mundial de Clubes, tem dois problemas. Tem um problema do jogador acusado, indiciado, né, por estelionato, e tem outro sendo tratado como traidor pela torcida, pela nação, que é o Gerson, influenciado pelo seu Marcão, o pai dele, que também está indo para o Zenit, para jogar apenas e tão somente o campeonato russo. Não é nem o da União Soviética, né? Porque não existe mais a União Soviética, é só o russo. Tá bom, vai ganhar um caminhão de dinheiro, mas provavelmente vai perder muita possibilidade de vir a jogar uma Copa do Mundo. Ou vocês acham que ontem o fato de ele não ter sido escalado como titular, embora esteja clara a opção tática feita por Carlo Ancelotti, mas não tem um pouco disso? Esse menino vai embora mesmo, deixa eu me arrumar aqui sem ele. É mais fácil, é mais fácil. Então, é tudo que o Flamengo não esperava. Traz o Jorginho e perde Bruno Henrique e Gerson. Porque eu me pergunto, que cabeça tem o Bruno Henrique para jogar? A menos que ele seja absolutamente um cabeça voada. Ou que ele pense, bom, então, antes de ser preso, deixa eu curtir meus últimos dias de liberdade. Ninguém age desse jeito. Ninguém age desse jeito. Mas você acha, né? então, que não deve ser escalado? Pois é, eu concordo, eu entendo quando o Massini diz o Flamengo não pode ser punido por causa disso. O Flamengo também não pode antecipar a condenação dele. Mas, para mim, depende. Eu, no lugar do Felipe Luiz, não teria escalado ele nesses jogos todos que ele fez e teria dito à opinião pública: o Bruno Henrique está licenciado para se defender das acusações que nós não acreditamos serem verdadeiras. Mas não quero colocar sobre ele a responsabilidade de, nesta situação, ter que jogar. É uma coisa que uma vez, e o que eu me lembro, só uma vez foi feita assim, com grande destaque no Brasil, de um ministro acusado de corrupção do governo Itamar Franco. Você não tinha nascido ainda, Domi. O Massini já jogava o futebolzinho dele e o tênis dele já jogava, né? Mas você ainda não tinha nascido. Mas eu não me lembro agora o nome do ministro. O ministro foi acusado de corrupção, Domi. O Itamar imediatamente o afastou. Ele está afastado para se defender, se provar a inocência, volta. Concordo, o Flamengo também tinha que afastar aí o Bruno Henrique, né? Porque é o seguinte, o Ministério Público denuncia aí o Bruno Henrique por estelionato e fraude em competição esportiva. Segundo os promotores, as mensagens do Bruno Henrique para o irmão, avisando que receberia o cartão amarelo contra o Santos em 2023, compromete diretamente o jogador ao vinculá-lo a um esquema de manipulação de resultados. Agora cabe à Justiça saber se aceita ou não a denúncia,
Se for aceito, o atacante pode responder como réu no processo criminal. Se a justiça decidir arquivar o caso, o Bruno Henrique é absolvido na esfera criminal. No entanto, ele continua sendo alvo de investigação na justiça desportiva. Coloca a sua opinião aí nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.